Glória a Jesus. Meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos neste momento no segundo culto da Igreja Plenitude do Senhor, no bairro do Canidezinho, na rua René Descartes, número 621. Então, se você deseja um dia vir nos fazer uma visita, nós temos dois cultos. O primeiro começa às 17 horas e o segundo, que é este, se inicia às 19 horas. Então, você e a sua família e os seus amigos são os nossos convidados. Nós queremos, nesta noite, ministrar uma palavra baseada no texto bíblico do livro de Neemias, do capítulo 1 em diante. O tema desta mensagem é reconstruindo tudo aquilo que foi destruído, ou pelo inimigo, ou por nós mesmos. Este é o tema da mensagem que eu quero ministrar nesta noite a todos que estão aqui na nossa igreja, pessoas lindas, pessoas maravilhosas, verdadeiros presentes que Deus nos presenteou, para que nós possamos nos congregar juntos, para que possamos compartilhar um pouco mais da palavra de Deus. E cada ouvinte, cada pessoa que nos assiste ou que nos assistirá através do Facebook, através do YouTube, através do WhatsApp, através do nosso site ou das demais mídias sociais que as pessoas transmitem, enviam, não é? Estas mensagens que nós ministramos. Eu sou o pastor Samuel Viana, pastor sênior desta igreja já há quase 5 anos que o Senhor tem nos incumbido desta responsabilidade de poder anunciar o nome do Senhor, de poder ministrar a poderosa palavra de Deus, crendo que esta palavra é viva, que ela é eficaz e que ela abençoa vidas, abençoa famílias e abençoa corações. Meus queridos, este texto de Neemias, ele é um texto muito forte. É um texto que fala profundamente aos nossos corações. Primeiramente, quem era Neemias? Neemias era natural de Jerusalém. Só que Neemias estava a serviço do rei da Pérsia, o rei chamado Artaxerxes. Ele era copeiro do rei. E em um dia, no seu trabalho, um dia comum, como todos os outros, ele recebe a visita de uns conterrâneos seus, de pessoas que ainda estavam morando em Jerusalém. E Neemias, de forma alegre, de forma empolgada, de forma feliz, pergunta pelos seus conterrâneos, pelas pessoas que moravam na sua cidade natal, na terra onde ele tinha nascido, onde ele tinha crescido, onde ele tinha aprendido muitas coisas, onde toda a sua convivência ali estava. Até alguns parentes seus, alguns familiares, os seus amigos de infância, tinham todos ficado ali. Queridos, é importante mencionar que quando a notícia vem a Neemias, quando eles respondem que aquela terra estava de mal a pior, que aquele povo estava passando por uma situação crítica e deplorável, quando eles noticiam para Neemias que aquele povo estava vivendo uma miséria terrível, profunda, é interessante observar que Neemias rapidamente se senta. Por quê? Porque aquela mensagem foi um baque para Neemias. Neemias jamais esperava que as pessoas que ele amava, que a terra aonde ele cresceu, que os seus amigos onde ali moravam, estavam passando por uma situação terrível, por uma situação altamente triste, altamente terrível. E Neemias sofre ali um baque. Neemias ali se assusta, porque Neemias conhecia a imperiosidade de Jerusalém.
Neemias sabia que aqueles muros altos, largos, eram completamente indestrutíveis. Neemias conhecia as casas edificadas e construídas naquela cidade, construções maravilhosíssimas, belíssimas, casas bem feitas, bem ornamentadas, mas infelizmente estava tudo destruído. A notícia que chegou é que o muro estava no chão, e as casas destruídas, e as portas queimadas. Ou seja, algo avassalador passou por aquela cidade, algo destruidor destruiu com aquela cidade. Escuta bem esta mensagem. E aí, queridos, quando Neemias ficou a par daquela situação, quando Neemias ficou sabendo que o muro, queridos, naquela época da história, o muro era o maior símbolo de segurança de uma cidade, pois era o muro que protegia que povos inimigos pudessem invadir uma nação. E é por isso que se investia muito pesado, se investia muito dinheiro para construir muros altíssimos, estruturas fenomenais, muito largas, com muito concreto, com muita pedra, com muita coisa. E ali em cima ficavam sentinelas, ficavam vigilantes, para que a cidade não pudesse ser surpreendida, para que a cidade não pudesse ser atacada, para que a cidade não viesse a ser invadida. Mas a grande verdade é que tudo isso não foi suficiente para evitar que outra nação viesse e praticamente destruísse, e praticamente acabasse com Jerusalém. Levaram muita gente cativa. Escuta, morreram outras pessoas, e os poucos que ficaram estavam em uma situação deplorável, estavam em uma situação de fazer pena e dó, estava em uma situação, irmã Celita, que a esperança tinha ido embora, não se tinha mais fé que aquela cidade pudesse ser reconstruída, não acreditava-se que aquelas casas pudessem ser restauradas. Na verdade, aquela época da história, Jerusalém era praticamente uma grande tapera, era como se fosse um cemitério de casas, simplesmente ali guardando um passado glorioso, mas que na realidade daqueles dias, só existia a saudade, só existia a lembrança, só existia a recordação do que um dia aquela cidade tinha sido, mas em um passado que parecia ser muito distante, e que talvez nunca mais voltasse. Escuta bem, queridos, quando Neemias escuta essa notícia, quando Neemias recebe aquele baque, que ele se senta, ele começa a chorar, ele começa a lamentar. Por quê? Porque ele se lembra dos dias de glória, ele se lembra o quanto ele, a sua família, os seus amigos foram felizes naquele lugar. Parece que passa um filme na mente de Neemias, transmitindo ali a saudade de um tempo extraordinário, de um tempo brilhante, de um tempo maravilhoso, em que Deus tinha abençoado e prosperado maravilhosamente aquela nação. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quantas pessoas, ou que estão aqui, ou que estão nos ouvindo, que já tiveram uma vida maravilhosa, que já tiveram bons empregos, que já ganharam bons salários, que já tinham uma família estruturada, abençoada, que tinham a sua casa própria, que tinham o seu veículo, que tinham os seus filhos, todos ali sendo bem criados, sendo bem educados, mas algo aconteceu, e tudo isso começou a ser destruído. A pessoa começou perdendo os bens materiais, depois perdeu a família, depois perdeu a espiritualidade, depois perdeu a fé. Resumindo, tudo acabou. O que eu estou aqui relatando é algo corriqueiro, é algo que tem acontecido na vida de muitas pessoas. E o que é que tem restado, pastor? Só a saudade, só a lembrança, só a recordação de pessoas que um dia foram felizes,
de pessoas que um dia foram abençoadas, de pessoas que um dia foram prósperas. Escuta, mas a grande questão é o que é que essa pessoa está fazendo neste momento. O que é que estamos fazendo para tentar mudar esta história? Nós vamos perceber que na cidade de Jerusalém não tinha ninguém fazendo nada, porque todos que ali estavam entregues àquela situação. Aquelas pessoas se sentiam completamente derrotadas. Aquelas pessoas estavam se sentindo completamente impotentes diante daquela situação. Ou seja, elas não vislumbravam que houvesse jeito, que houvesse saída, que tivesse alguma possibilidade das coisas melhorarem para eles. Escuta bem. E aí, queridos, Neemias, ele começa a ter uma visão diferente. Neemias começa a chorar, Neemias começa a se lamentar. Por quê? Porque Neemias entendia que tudo aquilo aconteceu por causa do pecado, por causa da desobediência. E tem muita gente que perdeu muita coisa porque pecou. Tem muita gente que perdeu o que tinha porque pisou na bola, porque virou as costas para Deus, porque simplesmente, ao invés da casa do Senhor, escolheu o mundo, escolheu os vícios, escolheu a prostituição, escolheu o adultério, escolheu as drogas, escolheu as farras, escolheu a bebida, escolheu uma vida de falsidade, decidiu por uma vida de engano, simplesmente preferiu andar no caminho largo que é o mundo, em que a Bíblia diz que este caminho largo leva o homem à perdição. Simplesmente escolheu o mundo de facilidades, de desonestidades, escolheu o mundo da propina, escolheu o mundo do dinheiro fácil, escolheu o mundo da enganação, e o resultado foi o quê? A pessoa perdeu tudo. A pessoa simplesmente hoje se encontra em ruínas. Não tem mais quem acredite em você, não tem mais quem te dê um voto de confiança, não aparece um cristão, uma alma perdida ou penada para te ajudar, para te dar a mão, para fazer algo contigo. Assim se encontrava o povo de Jerusalém, em uma situação justamente essa que eu acabei de falar. E aí, queridos, Neemias entendeu que mesmo o povo inimigo tendo destruído Jerusalém, mas aquilo foi o fruto do que eles plantaram. Aquilo ali foi o resultado de toda uma jornada de desobediência, porque aquele povo tinha virado as costas para Deus. Aquele povo, irmã Celita, tinha abandonado ao Senhor. Por quê? Porque eles tinham crescido muito, eles estavam muito ricos, eles estavam muito prósperos, e eles achavam que poderiam muito bem viver sem Deus. Eles acharam que poderiam simplesmente virar as costas para o Senhor. Queridos, quando Deus tira a mão das nossas vidas, quando o Senhor, Ele tira a muralha de proteção que nos guarda de todo mal, nós nos tornamos presas fáceis para o inimigo. O inimigo facilmente, ele vai ter facilidade de nos atingir, de atacar a nossa família, de pôr a mão nos nossos filhos, de tomar os nossos patrimônios, de matar a nossa fé, de destruir a nossa espiritualidade. E tudo que você tiver, o inimigo vai ter a possibilidade de tocar, de arrancar, de roubar, de destruir, de levar para ele. E tudo isso aconteceu com Jerusalém, e tudo isso acontece com muita gente todos os dias. E aí, queridos, quando Neemias senta, quando Neemias chora, quando Neemias lamenta, aquele momento era um momento de reflexão, porque Neemias estava se deparando com uma situação humanamente sem jeito. Neemias estava ali de frente de um problema dificílimo de se resolver.
Só que Neemias conhecia o grande Deus poderoso. Neemias sabia que para Deus nada era impossível. Neemias sabia que independente da situação, Deus poderia agir. Deus poderia fazer um milagre. Deus poderia mudar a história de vida daquela nação. Então Neemias, sabendo disso, Neemias recorreu a Deus. O que foi que Neemias foi fazer, pastor? Neemias foi jejuar. Para quê? Para poder alcançar sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Porque muitos de nós fazemos besteira, muitos de nós fazemos coisas erradas, muitos de nós caímos no pecado porque não ouvimos a voz do Senhor, porque não nos atentamos aos seus conselhos, às suas orientações. Eu duvido Deus te mandar pecar. Eu duvido Deus te mandar mentir, Deus te mandar adulterar, Deus te mandar roubar, Deus te mandar fazer coisa errada. Deus nunca vai te dar conselho para o teu mal. Deus nunca vai te orientar para algo que vai te destruir, porque Ele é onipotente, Ele é onisciente, Ele é onipresente, e Ele nos ama, e Ele quer o nosso bem. Então Neemias, após jejuar, Neemias foi orar. Neemias foi falar e ouvir a voz de Deus. Neemias foi pedir perdão pelos seus pecados e pelo pecado do povo. Neemias, ele foi clamar, pedindo a Deus que pudesse mudar o quadro daquele povo, daquela nação, para que Deus pudesse fazer um grande milagre. E aí, Neemias, naquele diálogo com Deus, Neemias passa a lembrar ali a Deus, embora Deus não se esquecesse, de todas as promessas que Deus tinha feito a Moisés, de como Deus tinha livrado aquele povo do Egito, de como grandes coisas Deus tinha feito naquela nação. Escuta bem, você sabe o que era que Neemias era do rei? Um empregado, um copeiro. Ou seja, Neemias era um empregado doméstico. Vamos comparar que Neemias fosse o empregado doméstico do presidente da república. E a cidade de Neemias era Jerusalém, que estava totalmente destruída. Então este copeiro, escuta bem, ele poderia muito bem se menosprezar e dizer: poxa vida, quem sou eu? Um simples copeiro, resumindo, um Zé Ninguém. Eu não vou nem falar com o presidente, estou nem doido. Ele vai me dar um... Na verdade, queridos, quem é que sabe se aquele copeiro algum dia dirigiu a palavra ao rei? Você sabe o que era um copeiro naquela época? Você sabe? Era uma pessoa que poderia livrar um governante da morte. Viu? Por quê? O que era de função principal que ele fazia? Quando vinha alguma bebida para o rei, ele tirava um pouco daquela bebida em um outro copo pequeno e experimentava, para ver se o gosto era bom, ou para ver se tinha algum veneno, alguma substância que pudesse matar o rei. Então ele era cobaia, viu? Se viesse uma bebida envenenada, viu, irmã Maria de Virgens? Se viesse algo ali que pudesse matar, quem primeiro morria era o copeiro. Então o copeiro era a cobaia do rei. Era aquele que poderia ali sofrer um atentado de morte. Mas aquele copeiro, ele não olhou para a sua função. Ele não olhou, Zezinho, para as suas dificuldades. Ele não olhou para a sua pequenez. Ele simplesmente disse: olha, não importa o que eu sou, importa é o que o meu Deus é. Não importa o que eu posso fazer, o que importa é que o meu Senhor pode fazer coisas impossíveis. E aí, queridos, Neemias vai até o rei. Neemias conversa com o rei. E o rei passa a perceber o semblante triste no coração de Neemias. Por quê? Porque Neemias estava sofrendo as dores daquela nação, daquelas pessoas. Deixa eu dizer uma coisa. Nós vivemos em meio a uma sociedade
completamente insensível, que não sente a dor de ninguém, que não percebe o sofrimento das pessoas, que não vê o quanto elas estão sofrendo. Às vezes um irmão não percebe que o outro está sofrendo. Às vezes um pai não percebe que um filho está sofrendo. E diversas relações familiares em que a pessoa não percebe que a outra está ali vivendo uma grande crise. Mas o rei percebeu que Neemias estava com um semblante diferente dos demais, que Neemias estava cabisbaixo. E aí o rei pergunta: Neemias, que tristeza é essa? O que é que você tem? E ele responde: como poderia ter eu alegria, meu senhor, se a minha terra natal está completamente destruída? E aí ele fala: só uma coisa me faria feliz, que seria poder ajudar o meu povo, que seria poder ajudar a minha nação, que seria poder reconstruir os muros e reconstruir a cidade de Jerusalém, para devolver dignidade àquelas pessoas. Queridos, Deus naquele momento agiu, Deus naquele momento operou, e aquele rei foi tocado, e aquele rei disse: pois está concedida a ordem para que você possa ir até a sua terra natal, até a sua cidade, até os seus parentes, para reconstruir os muros da sua cidade, para reconstruir aquela cidade. Queridos, tem muita gente que perdeu o casamento, tem muita gente que perdeu o marido, tem muita gente que perdeu a esposa, tem muita gente que perdeu os filhos, tem muita gente que perdeu o emprego, tem muita gente que perdeu a dignidade, tem muita gente que perdeu a fé, tem muita gente que se afastou da presença de Deus, mas não tem feito nada. E esta palavra, ela vem te incentivar para que você possa lutar, batalhar e guerrear, para que tudo aquilo, ou que foi destruído pelo inimigo, ou por você mesmo, possa ser reconstruído. Está nas suas mãos o poder e a capacidade de restaurar o teu casamento, de restaurar a convivência com os teus filhos, de ter a tua vida financeira restaurada, de ter a tua intimidade com Deus restaurada, de ter a tua vida espiritual restaurada, ou o que é que seja que foi roubado de você, que foi destruído, que foi tomado. Deus nesta noite traz uma palavra de fé e de esperança, para que tudo aquilo que hoje você sente falta, pode ser a tua saúde, pode ser um órgão do teu corpo, pode ser o que quiser, é algo que foi ali tirado de você, e o Senhor nesta noite, Ele traz uma palavra ao teu coração, que Ele pode reconstruir, que Ele pode refazer, que Ele pode te dar novamente tudo aquilo, ou que você, ou que o inimigo jogou fora, colocou aí ao mundo e a Berlinda. E aí, queridos, Neemias ainda pediu os materiais de construção, para que ele pudesse reconstruir a cidade, e o rei vai dar. E aí, queridos, escuta bem, a partir do momento que o rei deu aquela autorização, rapidamente a notícia chegou no ouvido dos adversários. Existiam ali duas pessoas terríveis, opositores ferrenhos de Jerusalém, que era Sambalate e Tobias. Aqueles homens, quando ficaram sabendo que a cidade iria ser reconstruída, eles já se revoltaram, eles já se zangaram, eles já se chatearam, eles já começaram rapidamente a se levantar contra, a tentar impedir que a cidade pudesse ser reconstruída. Deixa eu trazer uma palavra para você, já que já estamos encerrando, já que já estamos chegando ao final desta mensagem. Queridos, Neemias não ligou, Neemias não deu importância às investidas daqueles dois adversários. Aqueles dois homens,
Eles por vários dias atormentaram o sossego de Neemias. Eles tentaram de todas as formas tentar impedir a reconstrução dos muros da cidade. Eles chacotaram deles, eles criticavam, eles tentaram colocar o povo uns contra os outros. Eles tentaram, irmão Everardo, de todo jeito impedir que a vitória chegasse nas mãos de Neemias e daquele povo. Mas Neemias não desistiu. Neemias não se abalou. Neemias não se entristeceu com as dificuldades, com as lutas e com as guerras. E diz a Bíblia Sagrada que em 52 dias ele, junto com o povo, conseguiu restaurar os muros de Jerusalém. Com isso, escuta isso, a cidade também foi reconstruída após. O templo voltou a funcionar. Os sacerdotes assumiram seus postos. Escuta bem, aquele povo que estava em pecado se arrependeram, pediram perdão a Deus, deixaram as mulheres estrangeiras, as mulheres mundanas, e se voltaram novamente ao Senhor, fizeram um grande concerto com Deus e foram felizes. E deixa eu, para encerrar, dizer uma palavra para a sua vida, que Deus pode fazer isso e muito mais na sua vida. Basta simplesmente que você entregue a sua vida, o seu coração, as suas atitudes a Deus, que Ele poderá fazer grandes coisas. Que Deus possa te abençoar, no nome de Jesus. Amém.